Vamos começar, vamos falar sobre sistemas lineares hoje. Qualquer coisinha, é só falar no chat aí, qualquer dúvida. E primeira coisa para a gente entender um sistema linear, gente, é a gente entender uma equação linear, tá? Então, olha só, eu tenho aqui um exemplo de equação linear, onde eu tenho x1, x2, x3 e x4, e todas essas variáveis, gente, ela está em expoente 1, tá? Isso é muito importante, porque se tiver algum expoente diferente de 1, ela não vai ser linear. Se o expoente for menos 1, não vai ser linear. Se o expoente for 2, não vai ser linear. Se o expoente for meio, não vai ser linear. Então, para uma equação ser linear, o coeficiente tem que ser igual a 1, tá? E uma equação linear é toda equação que eu posso escrever dessa fórmula aqui, que vai ser igual a um número, né, igual a um número b, que eu vou falar que b é um chamado de termo independente, que é o termo que não depende de variável, né? E aí a gente entende o que é uma equação linear e passa a discutir sistemas lineares. Por quê? Um sistema linear ele é formado por um conjunto de equações, né? Isso a gente já estudou. Por exemplo, eu tenho aqui x, y, z, eu tenho três variáveis, né? E para resolver esse sistema de equações, a gente ouve muito falar, se eu estou em três variáveis, eu preciso de três equações, né? E aqui a gente tem três variáveis e três equações para resolver esse sistema. Aqui é a mesma coisa, eu tenho duas variáveis e duas equações para conseguir resolver esse sistema. E aí a gente começa a ver aqui a solução do sistema linear. Então, a gente fala que a solução de sistema linear vai ser um conjunto de números, né? Onde eu vou ter que vai satisfazer todas as equações, todas as condições do sistema. Então, a gente pode classificar esse sistema linear como sistema linear impossível, quando ele não admite solução, sistema linear possível, quando ele admite pelo menos uma solução, tá? Então, ó, possível, ele tem pelo menos uma solução. O possível determinado, ele admite uma única solução, tá? Ele é possível de resolver, e determinado, ou seja, é possível resolver e tem uma resposta correta. E a gente tem um sistema linear, que a gente fala que é o sistema linear possível e indeterminado. Né? Esse sistema linear possível e indeterminado, ele admite infinitas soluções. Né? Vai depender, é como se eu tivesse uma variável dependendo da outra, e você tem N soluções aí. Vai depender de cada caso para a gente saber se ele vai ser impossível, possível, determinado ou indeterminado. Tá? Então, se eu olhar aqui, ó, essa equação, x mais y igual a 10 e x menos y igual a 6. Se eu somar essas duas equações aqui, eu vou ter que 2x é igual a 16, né? Logo x é igual a 8. Se x é igual a 8, y só pode ser 2. Então, como esse sistema eu achei específicos valores para x e y, né? Eu falo que esse sistema aqui, ele é um sistema possível determinado. Por quê? Porque eu achei um conjunto de valores que vai satisfazer a minha solução. Já, se eu tiver o sistema abaixo aqui, 4x mais y igual a 3 e 8x mais 2y igual a 6. Né? Se eu perceber aqui, ó, se eu multiplicar essa equação por 2, né? Se eu multiplicar essa equação aqui de cima por menos 2 e somar as duas, eu vou achar que chegar aqui 0 de x mais 0 de y igual a 0. Né? Eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, eu posso falar que eu não consigo determinar, porque se 0 de x mais 0 de y é igual a 1, eu não consigo determinar. Então, nesse caso aqui, seria um sistema possível, seria um sistema possível indeterminado. Por quê? Porque eu vou ter infinitas soluções. Por quê, Juan? Porque ó, qualquer valor que você jogar para x aqui, qualquer valor que você jogar para y, o resultado vai ser igual. Né? Então, ele é possível de resolver, só que ele é o quê? Indeterminado, porque a gente tem muitas soluções. Vocês conseguem entender isso aqui? Né? Consegue enxergar isso aqui, que ele, nesse caso, o sistema é possível, só que ele é indeterminado? Por quê? Porque eu posso ter vários pares de valores ali que eu vou colocar ali e vai dar solução. Né? Se eu colocar 1 e 3, vai dar solução. Se eu colocar 4 e 10, vai dar solução. Tá? E aqui a gente tem esse sistema de equação aqui.
Se eu tenho x mais y igual a 1 e 2x mais 2y igual a 6, né? Aí, se eu fizer o sistema linear aqui, eu vejo que se eu multiplicar essa primeira linha aqui, ó, por menos 2 e somar as duas, eu vou ficar com 0 de x mais 0 de y, vai ser igual a 4. Você fala assim, como assim? Eu estou multiplicando x com 0, estou multiplicando y com 0 e está dando 4. Isso aqui não tem como, né? Esse sistema é inconsistente, é impossível, né? Então, a gente já consegue classificar quando o sistema é possível determinado, quando o sistema é possível indeterminado e quando esse sistema é impossível. Aí a gente vai para os métodos de resolução, beleza? E agora a gente vai utilizar a regra de Cramer. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Alguém já ouviu? Levanta a mão aí. Quem já ouviu falar? Alguém já ouviu falar da regra de Cramer? Não. É o meu método preferido para resolver, gente, sistemas lineares. Esse é o meu primeiro método e depois, o meu segundo método é o método de escalonamento. Vocês vão ver por que é meu método preferido. Claro, se for de 3 variáveis. Se for de 2 variáveis só, eu faço adição e soma e rapidinho resolvo. Olha só. O que eu vou fazer na regra de Cramer? A regra de Cramer, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o determinante dos coeficientes da matriz. Então, eu vou organizar todo x tudo em uma coluna, y tudo em uma coluna, e o resultado, o termo independente, todo em uma coluna, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o determinante dos coeficientes das variáveis, vou calcular o determinante dos coeficientes quando eu substituir aqui os resultados no lugar do x, que eu vou chamar de dx, vou calcular o determinante dos coeficientes quando eu substituir os resultados, né, os termos independentes, no lugar do y. Conseguiram entender esses três aqui? A diferença entre cada um? Então, ó, no primeiro, eu só estou pegando esses coeficientes. No segundo, eu estou pegando esses caras aqui e colocando no lugar do meu x. No terceiro, eu estou pegando esses caras aqui e colocando no lugar do meu y. Por quê? Porque eu vou achar o valor de x e y fazendo isso aqui, ó. Eu pego o dx e divido pelo determinante original. Pego o dy e divido pelo determinante original. E acho o valor do meu resultado do meu sistema. Juan, isso serve para matriz 3x3? Sim, isso serve para matriz 3x3. Tá? Então, é um dos meus métodos preferidos para calcular aí, sistema linear pela regra de Cramer. Então, vou mostrar para vocês o que seria isso. Ó. Vamos ver na prática. Se eu pegar aqui e fizer uma matriz disso aqui, eu vou ter aqui os coeficientes, ó, 1, 1 e 1, né? 1, 1 e 1, 2, menos 1 e 1, 2, menos 1 e 1, 3, 1 e menos 2, 3, 1 e menos 2. Conseguiram enxergar isso aqui? Eu estou pegando os números, os coeficientes de cada termo aqui e reescrevendo isso numa matriz. Beleza, depois que eu fiz isso, eu vou calcular o determinante, né? Meu determinante vai ficar aqui, ó, 1 vezes menos 1 vezes menos 2 vai dar 2. 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 2 vezes 1 vai me dar 2. Se eu somar tudo isso aqui, 2 mais 2, 4, mais 3, 7. Beleza. Aí eu vou fazer essa segunda multiplicação, ó. 3 vezes menos 1 vezes 1 vai dar menos 3. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E eu tenho aqui menos 2 vezes 2 vezes 1 dá menos 4. Beleza. Então tem aqui, ó, menos 4 menos 3 dá menos 7, mais 1, menos 6. Né? Subtraindo menos 6 subtraindo 7 de menos 6, né? Vai ficar quanto? 7 mais 6, que dá 13. Então, o determinante dessa matriz aqui é 13. Beleza? Calculei o determinante. Depois que eu calcular o determinante, o que eu posso fazer? Eu pego essa coluna aqui dos termos independentes e substituo no x. Tá vendo? Substitui no x.
vou calcular esse determinante. Então, ó, 6 vezes menos 1 vezes menos 2, que vai dar 12. 1 vezes 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Gente, vocês estão acompanhando a multiplicação desse jeito que eu estou fazendo? Só para saber, vocês estão conseguindo enxergar? Em vez de dobrar aqui, eu estou fazendo assim, ó. Estou fazendo e voltando. Estou fazendo e voltando. Estou fazendo e voltando, tá? Isso. Estou fazendo isso para não precisar reescrever, que eu acho que dá muito trabalho. Né? E até na mão eu faço assim, para não precisar reescrever. 1 vezes 3 vezes 1, que dá 3. Então, tá aqui, ó. Então, ó, tenho essa soma, 12 mais 3, 15, menos 1, 14. Beleza. Vamos fazer o contrário, ó. Menos 1 vezes menos 1 vezes 1 vai dar 1. Menos 1 vezes 1 vezes 6 dá 6. Né? 6. Menos 2 vezes 3 vezes 1 dá 6 também. Aí parece que errou o sinal aqui, né? Opa. Parece que errou o sinal aqui. Foi ele que errou ou foi eu que errei? Vamos lá, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Ou dá 1, tá certo? 1 vezes 1 vezes 6 dá 6. Ah, tá, aqui é menos 2. Menos 2 vezes 3 vezes 1 dá menos 6. Beleza, então eu tenho 14. Isso aqui cancela. Menos 1. Então eu tenho que vai dar 13. Beleza. Achei que o determinante x vai ser 13. Posso fazer o determinante y. Pego isso aqui, substituo na coluna do y. Ó. Tá? Substituindo na coluna do y, tá vendo que as outras se mantêm. Essa aqui se mantém, ó, a primeira se mantém, a segunda se manteve, e eu só substituir nessa do meio. Ó. Beleza, calculo o determinante. 1 vezes 3 vezes menos 2, menos 6. 6 vezes 1 vezes 3, 18. E 1 vezes 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Beleza. 3 vezes 3 vezes 1 dá 9. Menos 1 vezes 1 dá menos 1 vezes 1 dá menos 1. Né? Menos 2 vezes 2 menos 4 vezes 6 menos 24. Tá aqui. Então, eu vou ter aqui um total 10, que é esse resultado aqui, menos 16, eu vou achar 26. Beleza. Posso fazer agora para o z. Pega essa matriz aqui e substitui lá no z. Se eu substituir aqui no z, gente, faço o mesmo cálculo de determinante. Aí você pode falar comigo, Juan, mas dá muito grande. Sai mais, na minha opinião, sai mais fácil do que eu tentar escalonar esse produto e ir isolando aí as variáveis e tentar resolver, tá? Se torna mecânico. Eu não preciso pensar muito. Eu só faço, né? Quando a gente coloca no mecânico, a gente acaba fazendo mais rápido. Então, ó, 1 menos 1 dá 1 positivo. 1 vezes 3 vezes 3 dá 9. 6 vezes 2 vezes 1 dá 12. Tá aqui. 3 vezes menos 1 vezes 6 dá menos 18. 1 vezes 3 vezes 1 dá 3. E menos 1 vezes 2 vezes 1 dá menos 2. Estão perguntando se estão com dúvida por que tem que fazer isso várias vezes. Vocês vão entender, não é um exemplo só, uma questão só. Lembra que eu falei, ó, que para resolver a gente faz o determinante da matriz principal, depois faz o dx, né, que é quando a gente substitui os termos independentes na coluna do x, faz o dy, aí eu pego os termos independentes e substituo na coluna do y, e a gente faz o dz, que pega os termos independentes e troca na coluna do z. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente vai achar aqui, ó, achei 13, 26 e 39 esses determinantes, dx, dy e dz. E o determinante original também é 13. Aí, no final, eu posso calcular. Por exemplo, o meu x vai ser quanto? 13 dividido por 13. 13 dividido por 13 é 1. O dy, 26 dividido por 13. 26 dividido por 13 dá 2. E o dz, 39 dividido por 13. 39 dividido por 13 dá 3. Então, eu achei a solução do meu sistema. Você pode falar, Juan, dá muito trabalho. Sim, pode dar trabalho você calcular esse determinante de uma matriz 3x3. Só que ainda assim, pode ser mais rápido que você tentar fazer aí isolando, tá? Então, se você acha melhor isolar, fique à vontade. Né? Às vezes você isola aí, você já isola dois termos, acha um resultado, substitui nos outros.
Só que não é minha preferência, né? E outra coisa, aqui facilita você saber se esse sistema ele tem solução ou não. Por quê? Se você calcular o determinante original aqui e esse determinante dá igual a zero, galera, se deu igual a zero, não existe divisão por zero. Se não existe divisão por zero, então você sabe que ou o sistema ele é possível indeterminado ou ele é impossível. Você só tem essas duas opções. Ou ele é possível indeterminado ou ele é impossível. Então daqui você já tira uma conclusão do seu sistema. Se ele dá diferente de zero, ele é sistema possível determinado. Estão conseguindo acompanhar? Então, vamos para outro método de solução, que talvez vocês consigam se identificar mais com esse outro método, tá? E é assim, ó, no sistema escalonado, a gente vai fazer o quê? Com que a gente tenha uma matriz triangular inferior. Por quê? Eu vou fazer algumas soluções, vou fazer algumas coisas, para deixar assim, ó, z igual a um número, y mais z igual a um número, e xy mais z igual a outro número. Por quê? Né? Eu normalmente vou fazer com que os coeficientes x, y, eles sejam iguais a zeros na segunda e na terceira linha. Né? Porque quando eu tenho um sistema escalonado desse jeito, eu acho aqui, meu z é igual a 3, logo eu já posso substituir aqui em cima. Né? Se meu z é igual a 3, eu posso fazer isso aqui. Ó. Meu z é igual a 3, logo eu posso substituir aqui em cima. 3 passa para cá, 5 menos 3 dá 2, meu y é 2. Substituo os z e o y aqui nesses dois termos e eu acho meu x. Né? É isso que eu faço no sistema escalonado. Só que nem sempre ele vem escalonado assim. Né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que escalonar ele. Como é que a gente faz isso? A gente faz com operação entre duas linhas. Né? Operação entre duas linhas a gente faz isso. Então, ó, quando a gente tem um número de equações menor do que o número de incógnitas, né? A gente vai fazer o quê? A gente escolhe uma incógnita que não aparece no começo de nenhuma equação, chamada variável livre. Né? Em seguida, calculamos o valor de cada uma das outras variáveis em função dessa variável livre. Desse modo, criamos um parâmetro para gerar soluções atribuindo valores arbitrários à variável. O que ele está falando isso? Vamos pensar aqui. Ó. Se eu tiver aqui um sistema onde eu tenho x, y e z, né, igual a 4, x mais y menos z igual a 4, y menos z igual a 1. Se eu falar assim, ó, já que a equação z ela não aparece no começo de nenhuma, o que eu posso fazer? Eu posso transformar z como uma variável livre, ou seja, eu vou passar z para o segundo termo aqui. Porque se eu passar z para o segundo termo, eu posso escrever x e y como função de z. Né? Então, ó, eu posso escrever assim, minha variável z continua sendo minha variável z, minha variável y vai ser z mais 1, e minha variável x é quando eu passar o y para cá, né? Aí eu vou resolver isso, vai ficar z mais 1 menos z menos 1 mais z mais 4, eu vou ter que meu x é 3. Então eu achei aqui uma solução em função de z, né? Para qualquer z que pertence o quê? Aos números reais. Então, se eu falar que se meu z for 0, eu tenho aqui minha solução. Se meu z for 1, eu tenho minha solução. Se meu z for 3, eu tenho uma solução. Então, quando eu tenho o número de variáveis maior do que o número de equações, eu posso resolver desse jeito aqui, onde eu vou ter um sistema possível indeterminado, tá? Então, possível indeterminado, eu tenho alguma variável auxiliar aí que vai estar me dando várias soluções para essa equação, tá? E agora a gente vai aprender a escalonar sistemas. Na parte de escalonar sistemas, gente, o que a gente tem que prestar bastante atenção?
qual termo que a gente vai usar como pivô? Por exemplo, normalmente eu gosto de deixar essa primeira linha aqui, ó, essa primeira linha, com o primeiro termo igual a 1. Por quê? Né, se eu fosse escrever aqui, porque eu consigo pegar essa linha 2, por exemplo, eu pego a linha 1, multiplico por menos 2 e somo a linha 2. Somo a linha 2. Para eliminar esse termo aqui, aí eu já eliminaria esse, né? Para eliminar esse termo aqui, eu pego a primeira linha, multiplico por menos 3 e somo a linha 3. Né? Então, eu eliminaria esses dois termos aí. Então, olha só. Quando eu faço isso, né, essas duas operações, eu vou obter esse sistema aqui, ó. X mais 2y mais e igual a 9, a primeira linha permaneceu. Depois eu fiquei com 0 de x menos 3y menos 3e igual a menos 15. 0 de x menos 7y menos 5z igual a menos 31. Aí você fala, ó, já tá escalonado, né? O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa linha aqui, ó, dividir ela por menos 3, né? Se eu dividir ela por menos 3, eu vou ficar com y mais e igual a 5. Se eu chegar até aqui, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar essa linha 2 aqui, posso pegar a linha 2, multiplicar ela com 7, né? Multiplicar ela com 7 e somar a linha 3. Por quê? Porque esse termo aqui, ó, vai ficar 1, 7, eu vou eliminar esse termo aqui e vou conseguir achar a resolução da minha equação. Estão acompanhando, gente? O que eu estou fazendo? Pode, esse 0 de x pode sumir. Eu só reescrevi ele aqui para a gente ver que é 0x, só para a gente mostrar que vai formar um triângulozinho de 0 ali. Essa matéria, gente, assim, ela é muita álgebra, sabe? É muito manipulação, muito passar a variável, multiplicar variáveis, trocar, substituir. Vou tentar ser o mais claro possível aqui para a gente ir com essa matéria. Por isso que eu não vou tentar apressar nada nessa matéria. Essa matéria é muito importante, tá? Muita gente que vai fazer vestibular pode usar essa matéria. Então, ó, até aqui, o que a gente vai fazer? Vamos passar para a parte de sistemas escalonados. Para eliminar, ou seja, esse termo, eu tenho que eliminar isso aqui, ó, esse e esse termo. O que seria eliminar ele? Transformar eles em zero. Como eu quero transformar esses em zeros, eu vou usar essa primeira equação aqui como pivô, né? Como, vamos dizer, eu vou pegar a linha 1, vou multiplicar, ou seja, na verdade eu vou fazer assim, ó, vou pegar a linha 2, vou subtrair duas vezes a linha 1 e reescrever esse resultado na linha 2. Conseguiram entender os passos que eu fiz aqui? Então, ó, vou pegar a linha 2, subtrair duas vezes a linha 1 e reescrever na linha 2. Então, ó, quando eu faço essa operação, vou ficar com 2x, né? Ó, 2x, deixa eu fazer com lápisinho, que eu acho que com a letrinha que vai ficar melhor. Então, eu vou ficar ali, ó, com 2x. Isso. Você vai anular os primeiros termos da segunda e da terceira linha. A gente vai fazer uma matriz triangular inferior. Então, ó, 2x mais y menos e igual a 3. Aí eu vou multiplicar duas vezes a linha 1, né? Vou colocar o sinal aqui. Então vai ficar menos duas vezes a linha 1. Vamos lá, vai ficar 2x menos 4, mais 4y mais 2e. Isso igual a 2 vezes 9, 18. Acompanharam aqui? Quando eu fizer esse sistema aqui, quando eu fizer essa conta aqui, eu vou achar o quê? Eu vou achar que 2x menos 2x vai dar 0, certo? Gente, 18. Eu coloquei 19 aqui, desculpa, tá? Deixa eu ver se tem como mudar. Tem
como mudar, não. Desculpa, não. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. Y menos 4y, então vai dar menos 3y, certo? Menos 3y. Do menos e menos 2e vai dar menos 3e. Menos 3e vai ser igual a 3 menos 18 dá menos 15. Tá? Lembrando que aqui é um 18, já que teve gente que não me desculpou. É um 18 bem grande agora. Esse é um 18 agora. Aí, o que eu faço com essa linha aqui? Eu quero transformar ela em pivô, porque eu quero agora eliminar esse termo aqui. Mas eu posso também pegar o quê? Eu posso pegar a linha 3 para eliminar aquele primeiro termo ali, ó. A linha 3. Vou fazer a linha 3 aqui, ó. Isso. Ó, Isso, volto ela para o sistema. Então, ó, meu sistema está assim, x mais 2y mais z igual a 9. Minha segunda linha ficou assim, ó, 0, né? 0, nem vou escrever, mais não, menos 3y menos 3z igual a menos 15, certo? Então, meu sistema está assim agora. Já zerei esse primeiro x aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero eliminar o primeiro termo daqui, ó, da linha 3. Então, eu vou pegar a linha 3, tá? Menos 3 vezes a linha 1, porque a linha 1 é meu pivô. E vou dar o resultado em qual linha? Na minha linha 3. Tá certo? Conseguiram enxergar aqui o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar essa linha aqui, ó, que é 3x menos y menos 2e igual a menos 4. E o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 3 vezes a linha 1. Então, vai ficar menos 3x mais 6y mais 3e igual a 3 vezes 9, 27. Acompanharam? Gente, eu acho que a gente vai precisar mais de 2 aulas, viu? E não tem problema nenhum para essa matéria. Beleza, vamos fazer essa conta aqui? Então, ó, 3x menos 3x vai dar 0. Né? Menos y menos 6y vai dar menos 7y. Menos 2z menos 3z dá menos 5z. Isso é igual a menos 4 menos 27 dá menos 31. Então, minha matriz agora está assim. Ó. Minha matriz não, meu sistema. Né? Que eu posso representar como matriz. 7y menos 5z igual a menos 31. Entenderam até aqui? Beleza, o que eu posso fazer agora? Eu posso dividir essa linha 2 aqui, ó. Vou dividir a linha 2 por 3, para eu ficar aqui com essa matriz, ó. X mais 2y mais z igual a 9. Vou dividir essa linha 2 aqui, então vai ficar y mais z igual a 5, dividir por 3, certo? E vou ficar com a última linha aqui, que é 7y menos 7y, né? Ou pode colocar 7 positivo, mas vou colocar menos 7y. Eu dividi por menos 3, tá? Menos 5z é igual a menos 31. Perguntaram assim, ó, por que não ficou menos y menos z igual a menos 5? Porque eu dividi por menos 3 e deixei tudo positivo, bonitinho. Já pra... Aí eu fiquei com essa equação, certo? Lembra que meu objetivo é eliminar, fazer um triângulo aqui, ó. Eu quero fazer um... Deixa eu apagar isso aqui. Meu objetivo é fazer um triângulo aqui. Ou seja, eu quero eliminar essas variáveis aqui.
Já que eu quero eliminar essas variáveis, o que eu posso fazer? Eu vou pegar agora a minha linha 3, vou somar ela 7 vezes a minha linha 2 e dar o resultado na minha linha 3. Conseguiram enxergar o porquê que eu estou fazendo isso? Conseguiram enxergar? Porque eu estou querendo eliminar esse termo aqui, ó. Então, eu vou ficar com a minha linha 3, né? Vou escrever aqui, ó, menos 7y menos 5z é igual a menos 31. Depois eu vou mostrar como é que a gente faz isso mais rápido, tá? Vamos primeiro entender o conceito para depois fazer rápido. Se eu fizer rápido aqui, fica todo mundo perdido, igual segue em tiroteio. Ou melhor, bala na boca de banguela. Né? Desculpe os banguelos. 5, 7z, ou 7z é igual a 5 vezes 7 dá 35, né? Beleza, gente. Estão acompanhando aqui? O que eu estou fazendo? Peguei a minha linha 2, multipliquei por 7 e estou somando aqui com minha linha. Estou fazendo uma soma aqui com esse resultado. Então, isso vai dar igual a quanto? 7. 7, 0, né? Menos 7 mais 7, 0. Menos 7 menos 5 dá 2, 2z, né? E se eu pegar 2z, 35 menos 31, vai dar igual a 4. Então, achei aqui o meu valor de z, gente, ó. Eu acho que vou reescrever todo o meu sistema de novo, tá? Vai ficar x mais 2y mais z igual a 9. Vou ficar com y mais z igual a 5. E eu vou ficar aqui, meu z é igual a 2. Estão percebendo que quando eu chego nesse ponto, eu resolvi meu sistema linear? Quando chega nesse ponto, eu resolvi meu sistema linear praticamente? Ó, meu z é igual a 2. Se meu z é igual a 2, substituo aqui por 2, então meu y é igual a 3. Meu y é igual a 3. Beleza. Meu y é igual a 3. Posso substituir na primeira equação lá em cima. Meu z é igual a 2, meu y é igual a 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Passo subtraindo 9 menos 8. X vai ser igual a 1. X igual a 1. Então, achei meu variável. O pessoal está perguntando, qual você acha melhor? Escalonamento ou regra de Cramer? Galera, sinceramente, eu olho a cara do sistema. Como é que é a cara do sistema? Eu olho o número. Se o número tiver muito grande para eu calcular Cramer, porque vai dar um determinante muito grande, vai dar umas contas muito chata, aí eu faço escalonamento para resolver. Se os números são pequenininhos, eu faço rapidinho Cramer e resolvo. Vai depender da prática, tá? Vai depender da prática de cada um. Vocês acham que esse aqui parece ser mais fácil? Esse aqui você tem que pensar mais, né? Esse aqui você tem que pensar, por exemplo, esse aqui, cada passo que eu for fazer, você tem que ver qual o número que eu vou multiplicar a linha para eu achar, para conseguir eliminar. Depois você vai pensar de novo, qual número eu tenho que multiplicar para achar. Às vezes, você não tem esse pivô igual a 1, ou seja, se aqui o x não for 1, né, se o x aqui não for 1, isso vai dar mais trabalho, porque você vai ter que multiplicar, por exemplo, a linha 1 por 2, a linha 3 por 2 e por 3 e fazer o cambalacho lá para resolver, né? Então, isso pode ser que dê um mais chatinho. Então, nesses casos aí, quando dá, você tem que multiplicar, fazer muitas multiplicações, somar muitas linhas, fazer muita coisa, o que eu prefiro fazer? Cramer. Por quê? No mínimo, você vai fazer essa quantidade de contas aqui, né, que a gente fez, que foi, ó, você vai fazer uma operação para eliminar esse, né? Uma operação seria, caso, uma linha com a outra, né? Uma operação para eliminar esse e uma operação para eliminar esse no melhor dos casos. E depois calcular o sistema. Esse no melhor dos casos, né? Você faria isso. Então, o que eu acho?
treinando que você vai perceber qual você está mais suscetível a fazer. Por que eu prefiro fazer por Kramer, gente? Porque eu costumo errar muito sinal, muita besteira. Então, se eu faço lá no determinante, eu faço muito mais rápido de forma mecânica, entendeu? Eu evito pensar. E quando a gente pensa demais, eu acabo errando, né? Eu fico ali pensando. Então, eu prefiro fazer por Kramer, que eu evito pensar e faço no mecânico, tá? Nosso sistema vai ter a solução qual? Né? Nosso sistema vai ter a solução onde meu x vai ser 1, meu y vai ser 3 e meu z vai ser igual a 2. Eu consegui resolver meu sistema. Conseguiram entender o escalonamento, gente? Ficou claro? Deu para absorver um pouquinho? Deixa eu ver quantas horas. Acho que o tempo passou voando essa aula. Não está aparecendo, não. Quantas horas? 9h52. A gente terminou aqui, né? De escalonar. Depois a gente vai fazer aqui, ver um sistema homogêneo. Vamos ver. Não vai dar tempo de a gente começar o sistema homogêneo. Vamos fazer a discussão. Basicamente, a gente já fez discussão do sistema linear. Mas estão perguntando se a atividade de terça vai ser sobre o sistema linear mesmo. Acho que a atividade de terça, gente, foi isso. Foram 2 questões de sessão Enem, né? E 3 os propostos. Isso mesmo. Com o que eu passei para vocês, já dá para vocês resolverem, tá? Que aqui, ó, a gente vai falar do sistema homogêneo, que é quando todos os termos independentes são iguais a zero, né? A gente vai ver um exemplo de discussão, ou chamado solução trivial, e aqui vamos apresentar de novo a discussão do sistema linear, mas a gente já fez essa discussão, é só falar se ele é possível, indeterminado, sistema impossível, tá? Então, basicamente, a gente já terminou a nossa matéria. A gente só vai passar algumas técnicas a mais, tá? Então, aqui ele está falando sobre sistema linear com número de equação igual ao número de incógnitas, né? Então, a gente faz regra de Kramer aqui, a gente acha facinho. Eu prefiro fazer Kramer, né? Já falei com vocês. E discutir esse sistema depois. Vocês vão ver aí. Vocês vão entender, né, o porquê desse sistema ser possível determinado ou ser impossível através dos números que a gente achar e discutir. Então, a gente vai ter algumas discussões aqui mais interpretativas da parte de sistemas, tá? Mas os exercícios que eu passei para vocês, vocês conseguem resolver eles, pois é só substituição, essas coisinhas assim. Beleza? Então, a atividade continua sendo sobre sistemas lineares, que eu acho que vocês dão conta de fazer. Deu para entender, gente? Tá indo? Tá indo? Acho que a gente vai ter a gente tem mais 2 aulas disso aqui, tá? Se vocês conseguiram absorver o que eu passei hoje, vocês já conseguem fazer a atividade. Beleza? Então, ó, beijão para vocês. Uma boa prova hoje, fiquem tranquilos, eu sei que vocês vão muito bem. Só preste atenção, tá? Que essa matéria ela é traiçoeira, tá, gente? Essa parte de probabilidades e combinatórias, vocês têm que prestar muita atenção na leitura. Não tá difícil, eu sei que vocês conseguem, a gente fez exercício muito mais difícil nas aulas, então, e fizemos bastante exercício, então, só desejo a todos uma boa prova, né, e até mais, tá? Beijão, tchau, tchau.